nortear a sua vida todos os dias. Espero a manhã radiosa, o bendito alvorecer, quando as mágoas e tristezas desta vida eu esquecer, eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero encontrar queridos na mansão celestial, receber do Mestre amado um abraço fraternal. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar, de na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, Senhor, eu quero entender o plano teu.
sempre confiarei.
jamais vacila e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Você está, feche seus olhos, sobre sua fronte, vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque qualquer alma aflita e triste pode encontrar em Jesus a solução. Esse é mais um momento importante da nossa vida, onde nos reunimos para aprendermos do Teu amor, para bebermos da Tua paz e para que o nosso coração seja transformado segundo a Tua imagem e a Tua semelhança. Nós queremos, ó Deus, ter a certeza da Tua companhia conosco, da influência do Teu Santo Espírito trabalhando em cada mente, em cada coração, antes da Tua palavra ser aberta e exposta. Que mais uma vez ela seja viva e eficaz. Mais uma vez ela se demonstre como lâmpada para os nossos pés, como bálsamo, como consolo, mas que também ela se apresente como um livro normativo, nos mostrando como devemos caminhar nessa terra triste e confusa. O Senhor possa salvar-nos, a todos aqui, nós, nossos filhos, nossos pais, as pessoas que nós amamos, todos, Senhor, sejam alcançados através dessa oração, que possam receber a influência do Teu Santo Espírito. Querido Pai, algumas pessoas aqui, nessa manhã, terão que tomar decisões importantes que mudarão provavelmente toda a vida dela nessa terra e no porvir. Eu não sei quem são, não sei onde estão sentadas, se aqui na quadra, ou nas arquibancadas, se estão longe ou perto, acompanhadas ou sozinhas. Mas essas pessoas que precisam tomar uma decisão, que recebam uma influência dobrada do Teu Santo Espírito, para que possam ter a coragem de se decidirem pelo Senhor. Permaneça conosco agora, até o término dessa programação. Em nome de Jesus. Querido, nós temos o privilégio, assim como ontem, de começarmos a mensagem bíblica com o momento mais lindo e importante do cristianismo. Eu refiro ao meu batismo. Hoje, o Marco Antônio
descerá as águas batismais. Marco Antônio faz aniversário hoje, 13 de dezembro. E ele nasce de novo no dia do seu aniversário. Eu me batizei no dia do aniversário do meu irmão Marcos. E hoje você se batiza no dia do seu aniversário. Deus às vezes se preocupa com alguns detalhes tão importantes e que marcam ainda mais a vida da gente. Marco, você é jovem e a tua emoção demonstra o quanto você ama Jesus. Demonstra a tua convicção ao lado do teu Salvador. Você hoje vem para nunca mais sair. Você vem para Cristo para permanecer com Ele nessa vida e por toda a eternidade. Parabéns pela sua decisão. Por isso, querido Marco Antônio, para que no dia do seu aniversário você possa nascer de novo, para que você possa herdar a vida eterna que só Jesus pode oferecer, para a remissão de seus pecados e para que você tenha uma nova vida em Jesus. Pastor Olímpio batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batismo, como eu mencionei ontem à noite, não é algo opcional dentro do cristianismo. Se você quer ser um cristão, se você quer seguir Jesus, se você realmente quer ir para o céu, esse é o caminho. Jesus Cristo declarou em Marcos 16:16: aquele que crer e for batizado será salvo. Se você quer ser salvo, você precisa passar pelas águas. Mas o cristianismo não é uma religião mística. Essa água é uma água comum, exatamente como a água que você tem na sua casa. Mas aqui nós encontramos uma simbologia de morte e de ressurreição. Como Jesus morreu e ressurgiu, nós simbolicamente fazemos a mesma coisa, morrendo e renascendo para Jesus. Querido, estou muito feliz por poder estar aqui. A liderança aqui me colocou no melhor hotel da cidade, que é a casa do meu irmão. Tratamento VIP, e eu agradeço pela estada. Eu quero lembrar a vocês que daqui a poucas horas nós já estaremos a caminho de 2 vizinhos. Nós teremos 2 sessões lá. Depois Foz do Iguaçu, já estivemos em Campo Mourão, em Umuarama, aqui em Cascavel, e a caravana continua. Mas hoje à tarde você tem uma cantata especial de Natal para poder acompanhar. Você que tem filhos pequenos, você ganhará muito levando seus filhos a essa cantata, porque eles verão outras crianças cantando também. É na rua São Paulo, bem no centro, e o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Obviamente que se você não puder levar o seu quilo, você será muito bem-vindo, mas a ideia é podermos ajudar outras pessoas que têm menos do que nós. Haverá 2 sessões, uma às 5:30 da tarde e outra às 20 horas. Se você puder e quiser, eu tenho certeza que você sentirá a presença de Jesus com você.
Muito bem, quantos dos que estão aqui nessa manhã não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Erga bem sua mão para poder ver. Pode erguer a mão, você sabe que eu sou míope, né? Eu uso esse óculos aqui, não é de bonito não. Erga a mão que eu não consigo ver. Ok. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Esse ginásio passa a ser um lugar, uma casa de oração para todos os povos, para todas as denominações religiosas. E você é nosso irmão em Jesus. Quero dizer para você que você não é visita. Visita não abre a geladeira de casa. Amigo abre. Amigo diz assim, ó, eu vou pegar uma água aqui na geladeira e já vai abrindo. Visita não. Agora um amigo sim. Você não é visita. Você é um amigo, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, e são todos muito bem-vindos a esse lugar. Não importa a sua denominação religiosa, eu tenho certeza que você ama Jesus, que você é apaixonado por Ele, e isso já é o suficiente para você ser meu amigo e meu irmão. Bom, hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor. Mais uma vez, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Atos 17, a primeira parte do verso 28. Nós estamos no meio de um ginásio, mas a mensagem de hoje, ela precisa de um bom nível de concentração. A mensagem de ontem foi facinho. A mensagem de hoje, ela precisa de mais concentração. Mas eu tenho certeza que todos nós vamos crescer e aprender muito com o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Você já abriu sua Bíblia? Atos capítulo 17, a primeira parte do verso 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem é esse nele aqui? Deus. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ora, quando nós fomos criados por Deus, nós estávamos nele. Por isso vivíamos, nos movíamos e existíamos. Quando o ser humano pecou, nós rompemos com Deus, sim ou não? Então eu pergunto, por que a gente continua a existir? Se nós nos movemos, vivemos e existimos nele e não estamos mais nele, por que você está vivo? Você não tem vida própria. A sua vida é condicionada a Deus. Uma vez que eu não estou nele, por que eu vivo? A sensação que nos dá é que o juiz apitou o final da partida e os jogadores continuaram jogando. Qual é o salário do pecado? Então por que você está vivo se você pecou? Se nele nós vivemos, nos movemos e existimos, por que a gente ainda existe? Por que a gente ainda se move? Por que a gente ainda vive? Se nós não estamos mais nele, nós estamos separados dele. O que aconteceu? Querido, quando o ser humano pecou, 3 problemas surgiram, gravíssimos. Quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós nos rebelamos, houve uma rebelião, havia um governo. Deus governava o nosso coração e a nossa mente. Ele era o nosso líder. Ele era o tudo desse planeta. Quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós nos rebelamos contra Deus. É por isso que a gente é tão diferente de Deus. É por isso que o nosso gosto é tão deturpado para todas as coisas. Para a gente se vestir, para a gente comer, para a gente ter entretenimento, tudo que a gente precisa e deve e é bom fazer, a gente sofre para fazer. Tem que dormir cedo. O certo era a gente ir dormir, como dizem por aí, com as galinhas, né? Anoiteceu,
a gente já devia estar se recolhendo. Alguém consegue fazer isso? Anoiteceu, a gente já está começou o pôr do sol, a gente já está começando a ir para a cama. Alguém consegue? Quando começasse a amanhecer o dia era para a gente estar acordando. E a gente teria boas horas de sono. Nós fomos feitos pessoas para nos movermos. O texto diz assim: nós vivemos, nos movemos. Tem alguém que não sabe que é muito ruim ter uma vida sedentária? Tem alguém aqui desavisado? Eu não sabia que eu tinha que fazer exercício. Tem alguém? Não tem. Todos sabemos, mas a gente luta contra isso porque a nossa natureza é contrária a tudo aquilo que Deus orienta. A gente prefere panetone com sorvete e peru do que brócolis, maçã e banana. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Esse foi o primeiro problema, o problema da rebelião. O segundo problema gravíssimo que o pecado gerou foi a morte. E o terceiro problema, a maldade. 3 problemas para serem resolvidos nessa manhã aqui, hein? Rebelião, morte e maldade. Esse é o pacote chamado pecado que trouxe para você e para mim. Nós não temos solução para nenhum desses problemas. A gente não sabe como fazer para se tornar amigo de Deus. A gente não sabe o que fazer para não morrer, porque a gente que era para não morrer agora não sabe fazer outra coisa, a gente só morre. O mundo vive, já existe há 6.000 anos e ninguém conseguiu continuar vivo. Todo mundo morre e você vai morrer. Você sabe disso, não sabe? Eu vou morrer. Nós não sabemos resolver o problema da inimizade com Deus, nós não conseguimos resolver o problema da morte, nós não conseguimos resolver o problema da maldade, porque a gente é mau, a nossa natureza é má. Você não é uma pessoa boa que de vez em quando desliza e faz coisas ruins. Você é uma pessoa má, podre, suja, que de vez em quando faz alguma coisa certa. Esse é o Ivan e esse é você. Nós tínhamos 3 problemas quando nós optamos pelo pecado. E entenda por que o pecado é tão ofensivo a Deus. Você sabe que no fruto proibido, lá no Jardim do Éden, tinha um veneno chamado pecado. Mas o problema da invasão do pecado não foi só a desobediência. A questão ali era obedecer ou não obedecer. O problema era muito mais profundo do que obedecer ou não obedecer. Funcionou assim: Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí o diabo vem e fala assim: o que ele diz? Que vai morrer? Não vai morrer. Não vai morrer. Um diz que vai morrer, outro diz que não vai morrer. Sabe o que significa? Alguém está mentindo. Porque as sentenças são antagônicas e excludentes. Deus diz: você vai morrer se comer. O diabo diz: você não vai morrer se comer. Alguém está mentindo. E aí sabe o que aconteceu? Aqui estava em jogo o caráter de Deus. E Eva definiu no seu coração e mente que o mentiroso, o mau caráter, o salafrário era Deus e não o diabo. Ela prefere acreditar naquilo que o inimigo de Deus disse do que aquilo que Deus disse. Foi uma escolha. Ela escolheu o líder dela. Ela escolheu quem estava dizendo a verdade. Ela desconfiou de Deus. Pensou assim: Deus realmente não quer que eu seja como Ele. Ele está escondendo segredos, Ele está escondendo coisas
coisas, Ele não quer que eu me torne como Ele. Deus é um mentiroso, e ela pega aquele fruto e ela come tentando ser como Deus. Não foi simplesmente porque ela foi enganada, não foi simplesmente porque ela resolveu desobedecer e escorregou. Não, ela decidiu quem seria o tutor da existência dela. Em função do pecado, gerou rebelião, gerou a morte, gerou a maldade. O que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Por que a gente não morreu logo quando pecou? Porque Deus agiu antes de nós. Deus se antecipou aos movimentos humanos e resolveu os problemas antes deles existirem. Não é assim? Hoje no Brasil é obrigatório, os novos carros aí têm que sair já de fábrica com airbag. Não é assim? A gente compra um carro desse para nunca usar o airbag, mas está lá. É que nem seguro de carro, a gente contrata para nunca usar, mas se precisar, está ali. Vocês querem ver Deus se antecipando ao movimento humano? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, nós encontramos uma das mais lindas revelações de Deus no verso 8. Apocalipse 13, o final do verso 8, a palavra do Senhor declara. Nós leremos todo o verso 8, mas eu quero me deter na parte final dele. Apocalipse 13, verso 8, o último livro da Bíblia, diz assim: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que nó filosófico João nos apresenta, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus, pela cronologia bíblica, vem a essa terra e morre 4.000 anos depois da criação. No entanto, Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Querido, quando os fundamentos da terra estavam sendo colocados, o ser humano nem existia. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da entrada do pecado. Jesus soluciona o problema da rebelião antes da rebelião acontecer. É quando nós nos antecipamos aos problemas. Deus sempre está um passo à nossa frente. O livro de Isaías 65 diz: estando eles ainda falando, os ouvirei. Deus não está preso no tempo, embora Ele se insira no tempo. Deus não é escravo do tempo, Ele é eterno, não tem princípio, não tem fim, sempre existiu. Se insere no tempo em função das criaturas, mas Deus apresenta Jesus como Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quem tem filhos pequenos vai me entender ainda melhor. Tem uma fase da vida das crianças pequenas que você tem que tirar do berço e pôr na cama. Você não vai deixar a criança até os 17 anos do berço, né? Então tem um período aí de transição. Em algum momento sai do berço e vai para a cama. Quando você coloca para a cama, você tem medo que ele caia. Sim ou não? Aí sabe o que você faz? Ou você compra um aparadouro, ou você enche de almofadas e travesseiros no chão. A gente não quer que ele caia, mas se cair, ele está amparado. Deus sempre soube que se nos criasse, nós cairíamos. Antes de nos criar, Ele já sabia do problema da rebelião. Ele sabia que iríamos nos rebelar, e por isso Jesus se apresenta como Cordeiro morto antes da criação do homem ou da vida do pecado. Deus se antecipa aos movimentos humanos para resolver os problemas que nós iríamos criar. Você sabia que daqui a um mês você vai ter problemas que hoje você não tem? Angústias e preocupações que hoje você não tem? Você acha que isso que vai acontecer com você, Deus não sabe?
Você acha que Deus já não começou a resolver o seu problema antes do problema surgir? Você acha que Deus está assim, né? Aconteceu um problema na sua vida, você faz oração e Deus diz: ah, olha lá, tem um problema na vida do Ivan. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá bom, esse problema é mais difícil, deixa eu trabalhar melhor. Você acha que é assim que acontece? Antes de existir você, todos os seus problemas já foram solucionados na mente daquele que tudo sabe. É por isso que existe o pensamento de que o ser humano não tem problemas, o ser humano tem pecados. Você acha que existe alguma coisa difícil para Deus resolver? Você acha que tem alguma coisa que Deus diz assim: isso aqui é mais difícil para mim? A gente limita demais o poder de Deus. Quantas vezes ao longo do meu ministério eu tenho encontrado casais e tenho aconselhado famílias onde eles dizem assim: olha, pastor, a gente já tentou de tudo e olha, diante que a gente consegue ver, não tem solução. Eu falo assim: ainda bem que você é cego, porque eu que não sou Deus estou vendo. Você acha realmente que o seu casamento não tem solução? É porque você não conhece Deus. Você acha que o câncer não tem solução? Você acha que existe alguma coisa nessa terra insolúvel para Deus? Segundo as estatísticas, 5% das pessoas aqui têm câncer. Algumas conhecem, sabem, outras não. Uma em cada 5 pessoas aqui foi abusada sexualmente na infância. Cada 5 pessoas. Você acha que os teus traumas, os teus complexos são profundos demais para Deus resolver? É porque você não conhece Deus. Antes de você nascer, Deus já tinha e tem a solução para Ele. Agora você precisa deixar Deus ser Deus na sua vida. Enquanto você pautar o seu estilo de vida, você vai se arrebentar todos os dias. Enquanto você definir o que é entretenimento, enquanto você definir o que é alimento, enquanto você definir as coisas da sua vida, você vai ter uma vida de dor e de sofrimento. Sabe por quê? Porque você não deixou Deus ser Deus. Deus tinha um segundo problema para resolver, o problema da morte. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no verso 31. Lembra que eu falei que esse sermão precisa de um pouco mais de concentração? Essa primeira parte é fácil, é agora que começa a complicar. Então preste atenção. Abra sua Bíblia aí, primeiro em Gênesis 1, verso 31. Último verso do capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, 31. Quem achou diz amém. Amém. Primeiro livro da Bíblia. Ok. Achou o primeiro livro da Bíblia? Aqui diz assim: viu Deus tudo que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã. Vocês se lembram dos primeiros dias da criação? Houve tarde e manhã e viu Deus que isso era bom. Depois houve tarde e manhã e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã e viu Deus que isso era bom. No último momento, Deus diz que é muito bom. O que é melhor? Bom ou muito bom? Muito bom. Todo mundo concorda com isso? Muito bom, melhor que bom? Ok. Aí eu pergunto, o que é melhor? Muito bom ou ótimo? Ótimo. O que é melhor? Ótimo ou excelente? Excelente. Você lembra lá na pré-escola que a professora escrevia com um erro que parecia um desenho assim, excelente, colocava estrelinha e você ia lá e assim, quantas estrelinhas você ganhou aí? 3, eu também, né? Então era assim, era bom, muito bom, ótimo, excelente.
Depois você crescia um pouquinho mais e inventaram uma palavra chamada regular. Aí acabou com a gente, né? Regular. Querido, a gente consegue ver claramente aqui que é bom, muito bom, melhor que bom. Aí eu pergunto, um Deus perfeito, criando um planeta perfeito, não poderia avaliar melhor esse lugar? Será que muito bom é só uma expressão, é só uma questão linguística? Ou será que Deus estava querendo dizer alguma coisa para você e para mim? Ele faz uma gradação clara, bom para muito bom, mas Ele não usa palavras que poderiam expressar um nível de perfeição maior. Será que é só uma questão linguística? Ou será que Deus está querendo dizer alguma coisa para você e para mim? Vamos do primeiro capítulo da Bíblia ao último capítulo da Bíblia, para a gente ver o que Deus está querendo fazer. Vamos pegar essas duas pontas. Apocalipse 22, verso 5. Último capítulo da Bíblia, 22, verso 5. Falando a respeito da nova terra, falando a respeito desse planeta recriado, olha só o que a Bíblia diz. Ali, acharam Apocalipse 22, 5? Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para sempre. Na nova terra, haverá noite, sim ou não? Não haverá noite. Quando Deus criou esse planeta, não tinha pecado, havia noite, sim ou não? Havia. O que aconteceu? O que é melhor? O original ou aquilo que irá durar por toda a eternidade? Queridos, sabem o que Deus fez para resolver o problema da morte? Deus cria um planeta provisório, não definitivo. As leis que regerão essa terra durante toda a eternidade serão leis diferentes. Hoje nós definimos o ano porque nós fazemos a translação ao redor do Sol, dia e noite, através da rotação. O que Deus está dizendo aqui é que não haverá noite, nós não vamos mais girar ao redor do Sol, a Terra não precisará mais girar em torno do mesmo eixo, não haverá noite, não haverá mais a luz do Sol. Deus iluminará esse planeta, o centro do universo será aqui. Deus criou um planeta provisório, porque Ele sabia que a morte iria destruir tudo. Deus define o planeta Terra com outros princípios para a eternidade. Ele cria um planeta com leis que Ele irá abolir para a eternidade, de maneira que Deus deu um nó na morte. E antes que a morte entrasse, Deus resolveu o problema da morte, fazendo com que a morte prestasse serviço à vida, de maneira que a árvore que tomba alimenta a árvore que vive, de maneira que a primavera é a ressurreição de tudo que morreu no inverno. E a máxima expressão do que eu estou querendo dizer é que você só tem esperança de vida eterna através da morte de Jesus. Deus usa a morte para trazer a vida. Olha o que Deus fez. A morte, que era para ser o fim de tudo, passa a ser um start de tudo, o começo de tudo. A nossa esperança se deu na morte. A morte que era para nos destruir, Deus usa a morte para prestar serviço à vida e à vida eterna. Por isso Deus cria um planeta provisório, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa. Você passa, eu passo, as coisas passam, tudo se vai. O que tem valor hoje não tem valor amanhã. Deus se antecipa aos movimentos humanos, resolveu o problema da rebelião antes dela existir, resolveu o problema da morte antes dela existir, e resolveu o problema da maldade antes dela existir. A maldade, querido, é um vírus que
que entrou no nosso DNA. E hoje eu e você somos assim. A nossa natureza se inclina o tempo inteiro para aquilo que é errado. Nós não temos prazer nas coisas de Deus. A gente tem prazer no erro. É a expressão do capítulo mais significativo da Bíblia, que é Romanos 7. Quando Paulo diz assim: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu odeio é isso que eu faço. Miserável homem que sou. Quem não se identifica com esse capítulo de Romanos? Todos nós vivemos essa batalha. Você já prometeu vencer o pecado dentro de você. Você já prometeu que não iria mais cair. Você já jurou para você. Você já chorou porque você não quer pecar e você vai lá e cai de novo. Sabe por que você não vence o pecado? Sabe por que você sempre cai no mesmo pecado? Eu vou dizer uma coisa aqui para você que talvez nunca mais ninguém diga, mas eu vou dizer para você. Sabe por que você não vence o pecado? Porque você nunca vai vencer. Mas não contam isso pra gente. Querido, se eu pudesse, com a minha força de vontade, vencer o pecado, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus veio porque Ele sabe que o Ivan não tem condições de vencer o pecado. Então Ele vem à terra para vencer por mim. Aí então Ele diz assim: Ivan, pare de lutar contra o pecado, porque você só vai apanhar. Faz o seguinte, fica comigo, que eu venço o pecado por você. A única coisa que eu tenho que fazer é pegar em Jesus. Porque Ele venceu o que eu não consigo vencer. Ele venceu o pecado. Eu não consigo vencer. Toda vez que eu vou, eu sofro. É mais ou menos assim. Sabe como é que a gente luta contra o pecado? Aqui tem uma parede. Tem ou não tem? Isso aqui é a parede azul aqui. Imagine que eu vou correndo e pulo contra ela. O que vai acontecer comigo? Eu caio. Mas eu vou de novo, agora com mais força. Contra o pecado. Eu vou com mais força. O que vai acontecer comigo? Vou cair e vai machucar mais. Aí eu tento ir com um jeitinho. Consigo? Não consigo. Eu mudo o método, vou bater de costas agora, vai resolver? Não vai. Eu vou só com a sola do pé, eu vou conseguir derrubar? Não vai, querido. É isso que você está fazendo com o pecado. Quanto mais você bate, mais você machuca e mais você se frustra. Você não vence o pecado. Aí Jesus Cristo vem, vence por você e diz assim: me dá a mão. Porque para mim não existe esse negócio de parede. Eu passo por ela, vem comigo. Ele passa. Ele vence. Isso não é problema para ele, ele venceu o pecado. A maldade que existe em mim e em você é muito profunda. É tão profunda que a nossa disciplina espiritual, que a nossa consciência, a nossa racionalização, optando pelo bem, não é capaz de vencer o mal que existe em nós. Aí Deus tem duas maneiras de resolver o problema da maldade dentro de mim e dentro de você. Dois jeitos Ele tem para resolver. Ou Ele muda a gente, ou Ele mata a gente. E Ele vai fazer as duas coisas. Você sabe que funciona assim. Eu já sou pastor há 15 anos. Daqui a pouco já é 16. Eu já vi de tudo. O seu ato de bondade não me impressiona. Ah, mas esse homem aqui é um homem consagrado, esse homem aqui é um homem bom. Não me impressiona. Sabe por quê? Porque não existe ninguém bom. Todos somos maus. Quando você faz uma coisa boa, sabe por que você fez uma coisa boa? Seja ela qual for. Você pegou e sorriu para uma criança.
uma coisa boa. Você pegou e ajudou uma pessoa necessitada, uma coisa boa. Você pegou e foi à igreja, uma coisa boa. Quando você faz qualquer coisa boa, essa bondade não é sua. Essa bondade, Deus empresta a bondade dele para você e para mim. Por isso, quando você faz uma coisa boa, eu impressiono com Jesus. Nossa, Jesus conseguiu entrar na vida dessa pessoa. E ela está agindo como Jesus. Porque isso não é dela. Ela sorri para uma criança, ela dá a vaga do estacionamento, ela dá a vez para alguém que está atravessando a rua e o sinal está verde para ela, mas ela para porque ela vê uma senhora. Isso não é dele, isso é de Jesus, isso não é ele. Então, ponto para Jesus, não é ponto para a pessoa. Porque a bondade não é dela, em nós não há bem nenhum. A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Quando você faz alguma coisa boa, quando eu faço alguma coisa boa, não é o Ivan, não é você, não é Paulo, não é Roberto, não é Maria, não é Joana. Quando você faz alguma coisa boa, é Jesus. Então, ponto para Jesus. Eu me impressiono com ele, não com você. Quando a nossa bondade é nossa e não é de Jesus, não é bondade, é maldade disfarçada. É a pessoa que tem outras intenções, ela comete um ato de bondade porque ela tem outra intenção, ela tem interesse por trás do negócio, que é a estratégia diabólica. Porque não adianta só fazer o que é certo, tem que fazer pela intenção certa, pelo motivo correto. Tem um pensamento que diz assim: faço bem a alguém sem contar a ninguém. Já fez isso alguma vez na vida? Fazer o bem a alguém sem contar a ninguém, nem para a esposa, para ninguém. Nem a pessoa sabe que foi você. Faço bem a alguém sem contar a ninguém. Você já fez uma coisa na vida? Um dia separe 50 reais. 50, põe no bolso e vá para o centro, estacione o carro. Quando o indivíduo pedir para guardar o carro, na volta você entrega 50 reais para ele. Já fez isso? O mundo não se converte porque a gente não está convertido. Até hoje nós não sabemos a diferença entre conversão e convicção. Nós estamos convictos de que a Bíblia é a palavra de Deus, convictos de que Jesus é Deus, convictos de que Ele é o nosso Salvador, convictos de que somos pecadores, convictos das doutrinas, convictos da lei de Deus, mas isso não tem nada a ver com conversão. Conversão é outra coisa. Conversão tem a ver com relacionamento. Conversão tem a ver com comunhão, com intimidade com Jesus. E a gente não tem intimidade com Jesus. A gente conhece tudo sobre Jesus. Conhece os milagres, as parábolas, mas a gente não conhece Ele. Porque a gente não passa tempo com Ele. Como é que eu vou conhecer alguém que eu não passo tempo com Ele? Eu preciso passar tempo. Mas o meu tempo está para o celular, o meu tempo está para a internet, o meu tempo está para o meu trabalho, para o meu estudo, o meu tempo está para as minhas atividades, para o meu entretenimento, para os filmes, para as novelas, para os seriados. Esse é o meu tempo, está lá. Então eu tenho intimidade com as novelas, porque eu passo tempo com elas. Eu tenho intimidade com os aplicativos de celular, porque eu passo tempo com aquilo, eu tenho intimidade com isso. E a gente não tem intimidade com Jesus, porque a gente não passa tempo com Ele. Aí a gente mente, né? Lembra que eu falei ontem do auto-engano? A gente mente para a gente dizendo assim: eu passo o dia inteiro em oração. Quer dizer, você não passa momento nenhum em oração, né? Não, eu estou sempre conectado. Você está dizendo: eu não tenho conexão nenhuma. Você não separa tempo, você não separa lugar para poder orar. Então eu estou dirigindo, eu estou orando, né? Eu estou aproveitando o tempo, eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou lavando a louça, eu estou orando. Minha vida é assim, ó, minha vida é o tempo inteiro conectado. Você está dizendo o seguinte: eu não tenho conexão. Porque vida de oração não é você fazer tudo orando, é você separar tempo para ler, para orar,
para ter comunhão e intimidade com Deus. Não é que você não pode orar enquanto está lavando louça, está tudo certo. Só que isso não é suficiente para a gente ter intimidade. Intimidade é aquilo que Jesus diz: e você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali você ora. É comunhão, é intimidade, é cumplicidade. Deus resolveu o problema da maldade emprestando a bondade dele para você. Mas Ele quer mais do que isso. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer doar a bondade dele para você. Sabe quando Jesus vai fazer isso? Quando Ele voltar a essa terra. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Pedro. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. 2 Pedro 3, verso 9. Bem pertinho do Apocalipse, você vai voltando Judas, 1º, 2º, 3º João, e aí você já encontra 2 Pedro. Traz para frente aí na sua Bíblia, 2 Pedro 3, 9. O texto diz assim: mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Antes Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, Ele não está atrasado, Ele não perdeu a hora. Eu acho interessante quando as pessoas dizem assim: vamos apressar a volta de Jesus, como se Jesus tivesse perdido o tempo. Vamos lá, eles estão apressando, vamos lá. Querido, o dia e a hora ninguém sabe, mas o dia e a hora existem. E Deus, Ele posterga o seu retorno, esperando filhos e filhas se arrependerem e nascerem de novo. Ele estava esperando Marco Antônio descer as águas batismais. Ele estava esperando a Dona Antônia se batizar. Ele estava esperando seus filhos, crianças nascerem. Eu já mencionei isso no DVD dos 50 anos do Quarteto Arautos do Rei. Querido, existem crianças que precisam nascer. Se Jesus Cristo tivesse voltado há 100 anos, nenhum de nós existiria. Ele poderia ter voltado há 100 anos, mas não voltou. Ele poderia ter voltado em 22 de outubro de 1844. Poderia ter voltado em qualquer dia, mas não voltou. Ele esperou o Ivan nascer. Ele esperou você nascer. Se Jesus Cristo tivesse voltado há 10 anos, o meu filho Gabriel não existiria, minha Sofia não existiria. Deus está esperando crianças nascerem que fazem parte dos sonhos e planos de Deus, e está esperando pessoas nascerem de novo. Pessoas nascerem de novo. Tem um pastor amigo meu que diz assim: quando a gente fecha a Bíblia, dá uma impressionada no povo. Querido, a voz da profecia está passando e indo embora. Daqui a pouco nós já estaremos na estrada. E você vai permanecer aqui. Você continua com a sua vida, você continua com os seus problemas, você continua com as suas angústias, com as alegrias e tristezas de ser quem você é. Nós estamos passando, mas você precisa tomar uma decisão, e a sua decisão é se preparar para a volta de Jesus. Eu termino a mensagem de hoje contando para vocês algo que aconteceu comigo e com a minha família, de maneira específica com o Gabriel. O Gabriel ficou até os 3 anos, aproximadamente, sem comer açúcar. Até que um dia ele foi numa festa de criança e uma mulher pegou ele do colo da Luciana e ela não sabia, coitada, enfiou um brigadeiro na boca dele. O mundo se abriu e ele descobriu um negócio extraordinário.
naquela Páscoa próxima, ele ganhou muito chocolate. Não era muito em quantidade, mas para o tamanho dele era muita coisa. E obviamente que a gente já fez as contas que daria para até a próxima Páscoa. E a gente colocou, mas ele ficava encantado com aqueles papéis coloridos que vem nesses, né? É o coelhinho, é não sei o que, é o ovo, era tudo muito colorido. E ali dentro tinha coisa melhor do que o papel colorido que fazia barulho. Então ele queria muito ficar olhando o tempo inteiro, mesmo que ele soubesse que ele não podia comer. Como ele estava muito encantado, estava muito empolgado, a gente deixou os ovos em cima do piano, que é um lugar que ele não tinha acesso, mas ele podia ver. A Sofia era pequitica, era bebê. E eu estava junto com a minha esposa dando banho, trocando fralda, fazendo as coisas com a Sofia, e o Gabrielzinho quietinho, em algum lugar da casa. E aí eu pensei, chocolate? Não, porque ele não alcança. Gabriel? Nada. Bibico? Nada. Bico? Nada. Biel? Nada. Até a hora que eu falei com mais força, Gabriel! E daqui a pouco veio o Gabriel correndo. Um olho desse tamanho. Eu olhei para ele e falei assim, Gabriel, você comeu chocolate? Filho, pode falar para o pai, filho. Você comeu chocolate? Filho, o pai sabe de todas as coisas. Pode falar para o pai. Você comeu chocolate? Com o mesmo olho arregalado, com o olho cheio de lágrimas, ele falou assim, como é que o pai sabe? Eu peguei ele pela mão e vim para outro lugar só para o fotógrafo dar trabalho para ele. Peguei o Gabriel, levei ele na frente do espelho, a cara toda borrada. Você acha que Deus não está vendo tua cara toda borrada aí? Porque eu não consigo ver. Você não consegue ver em mim, porque eu e você usamos máscaras. Então está tudo certo, né? Nova gravata, tudo certo. Mas Deus vê a nossa cara suja, o nosso coração podre. Não existe nada que você faça que surpreenda a Deus. O seu pecado não pegou Deus de surpresa. Antes de você nascer, Ele já sabia que você teria esse problema que você tem. Tudo que Ele quer é dizer assim, filho, não precisa esconder nada de mim, porque você não consegue. Filho, me deixa te limpar. Eu resolvi tudo antes de acontecer. E Deus não resolve os problemas somente da raça humana antes deles acontecerem. Deus resolve os problemas do Ivan antes de eu criar os meus problemas. Antes do pecado ser consumado na minha vida, Deus já tinha a solução. E essa solução é oferecida gratuitamente. Mas eu preciso escolher. Eu vou escolher se eu vou ter convicção ou se eu vou ter conversão na minha vida. Eu preciso escolher se eu vou ter intimidade com os aplicativos e redes sociais da internet ou se eu vou ter intimidade com Jesus. Eu vou definir se eu vou fazer da Bíblia a minha novela diária ou se eu vou permitir que uma emissora faça. Eu preciso definir se a minha alimentação será pautada
pela moda gastronômica do mundo, ou se eu vou me alimentar daquilo que Deus quer que eu me alimente. Eu preciso escolher. Porque Deus não vai forçar você a ser vegetariano. Deus não vai forçar você a parar de beber refrigerante. Deus não vai forçar você a fazer exercício físico. Deus não vai forçar você a ler a Bíblia. Deus não força ninguém, Ele bate a porta num apelo de um pai que busca o filho. Ainda essa semana, em um culto no Novo Tempo, eu disse: queridos, a Bíblia é história, conta uma história só. Esquece esse negócio de 66 livros, Novo, Antigo Testamento. É um livro que conta uma história. É a história de um pai que procura um filho. Essa é a história da Bíblia. De um pai que derrama as lágrimas e estas se transformam em cruz. Tudo que Deus quer é o melhor para você. É a sua salvação. São dias melhores. Tudo que Deus quer é trazer paz e segurança ao seu coração. Tudo o que Ele almeja é isso. Tudo. Mas Ele não vai obrigar nem você nem a mim. Por isso eu faço um apelo nessa manhã. Existe alguém aqui que quer dizer: Senhor, eu quero começar de novo? Será que existe alguém que quer dizer: Senhor, eu preciso zerar meu cronômetro, porque o tempo está avançado demais e a minha vida até hoje é só dor, decepção, sofrimento e angústia? Sabe, querido, eu fico imaginando, vou ser sincero com você, não quero que você se ofenda com isso. Quantos adventistas do sétimo dia existem aqui hoje? Pega a sua mão. Desses que ergueram a mão, quantos trouxeram um amigo para vir hoje aqui? Você deveria chorar agora. Por causa do teu egoísmo. Porque você foi alcançado por esse livro. Mas você é incapaz de trazer alguém para ouvir a verdade que liberta você. Deus, Ele tem filhos aqui nessa cidade, e nesse momento pensam em se matar porque não tem esperança com o Senhor. Deus tem filhas nessa cidade com depressão, sofrendo, porque não conhecem as coisas que você conhece. Mas você está preocupado em ouvir relatos do reino. Eu vou lá porque é boa música, porque a pregação é boa. Não se magoe com o que eu vou dizer para você. Mas você é um coitado. Você é digno da compaixão do céu. Porque até agora você não entendeu nada. A tua vida precisa ser para os outros e pelos outros. O teu dinheiro é para você cuidar das pessoas que não têm dinheiro. A tua profissão não é para encher o teu bolso de dinheiro. A tua profissão é para você ser luz e bênção na vida das pessoas. O teu
tempo não pertence a você. O teu tempo deveria servir para abençoar outras pessoas. Sabe o que nós, da Voz da Profecia, vemos e observamos nas caravanas, nas viagens que nós fazemos, rodando os continentes? O mesmo quadro. O mesmo quadro. Ginásios, estádios, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, lotados de pessoas que querem se alimentar, mas são incapazes de oferecer migalhas a outros. Eu não me esqueço de uma cena. Uma única vez eu vi isso no interior do Nordeste, onde um ginásio maior do que esse. Eu perguntei: quantos daqui não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E mais da metade do ginásio viu a mão. Uma igreja viva, preocupada em salvar os outros. Jesus está voltando a essa terra para espanto dos incrédulos. Jesus está voltando a essa terra para o espanto dos crentes. Jesus está dando todos os sinais e você não vê. Meu apelo para você é um só: Quarteto Arautos do Rei a cantar. O meu apelo é para que você tome uma decisão hoje. Agora preste muita atenção no apelo que eu vou fazer, porque eu não quero que você brinque com Deus. Eu não quero que você seja culpado por uma negligência ou por um lapso de inconsciência. 2015 está se levantando diante de nós. O meu apelo é: existe alguém aqui que quer dizer: Senhor Jesus, me perdoa pelo cristianismo de poça d'água que eu vivi até hoje. Eu quero em 2015 estudar a Bíblia com alguém. Eu não estou dizendo para você conseguir alguém para a classe bíblica. Eu estou dizendo que você vai separar tempo, talento, estudo, para você ir estudar a Bíblia com alguém do jeito que você é. Mas pastor, eu conheço tão pouco de Bíblia. Você sabe mais do que a pessoa que você vai estudar. Você vai estudar sobre Deus, então você vai estudar na Bíblia sobre Deus, você vai internalizar, vai anotar os textos, e aí você vai ensinar alguém sobre Deus. Na outra semana você vai falar sobre o Espírito Santo, então você vai estudar sobre o Espírito Santo durante a semana, e aí você vai à casa da pessoa e vai ensinar o que você sabe sobre o Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem assim: mas pastor, eu tenho medo, e a pessoa pode fazer uma pergunta que eu não sei. Eu acho tão engraçado isso. Querido, você acha que eu sei as respostas todas que me fazem? Não sei. Quando eu estou dando estudo bíblico, às vezes vem uma pergunta que eu não tenho ideia. Aí eu digo para a pessoa assim: eu não sei, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar, e semana que vem eu trago a resposta dessa pergunta. E aí eu me comprometo e eu trago. O apelo dessa manhã é simples, claro. Você não precisa se levantar se você não quiser, mas se você se levantar, Deus irá cobrar isso de você. Existe alguém aqui nessa manhã que quer dizer: eu vou, não é eu quero.
eu vou estudar a Bíblia com uma pessoa em 2015 e Deus vai mostrar quem é essa pessoa. Eu vou estudar a palavra de Deus e aquilo que aquece o meu coração e a esperança que eu tenho, eu vou levar para alguém em 2015. Você sente hoje no coração o Espírito de Deus convidando você a isso? Eu queria que em nome de Jesus você se colocasse em pé e com essa posição você estará dizendo: Senhor, eu farei. Não é eu quero, eu farei. É diferente. Você não precisa se levantar. Não é vergonha ficar sentado. Se você não quer, se você é livre. Mas se você irá fazer, você se coloca em pé. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar hoje. E eles cantarão dizendo que a gente vai começar agora, hoje. Mesmo que eu não esteja, o meu desejo e a minha oração é que esse ou outro ginásio seja repleto de pessoas que ainda não têm a esperança que você tem e que possam ter a alegria que eu e você temos. Enquanto o Quarteto Arautos do Rei cantar, ore a Deus e diga: Senhor, me mostre alguém, me mostre quem. Eu não sou capaz de fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou fazer para salvar os meus irmãos que são seus filhos. Enquanto o quarteto cantar, clame a Deus e Ele direcionará seus passos. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, me abraça e diz o quanto esperou.
Abrir seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar. Querido Pai, existem tantas pessoas nesse lugar, tantas pessoas nessa cidade, que agora estão chorando, sofrendo, se sentindo solitárias, vazias, pessoas sem esperança, sem motivo para poder acordar. E nós temos as respostas para as ansiedades mais profundas da alma humana. Não permita, Senhor, que aqui em Cascavel, nas cidades da região, pessoas que poderiam estar no céu deixem de estar por causa da nossa negligência. Muitas pessoas aqui se levantaram, mas não permita que nenhuma fracasse no propósito que tomaram aqui. Se cada pessoa que se levantou e estudar a Bíblia com alguém, nós começaremos a impactar essa cidade e a transformá-la a partir da metodologia de uma vida de cada vez. Cascavel pode ser transformada se nós passarmos tempo com os nossos irmãos, se nós dedicarmos o nosso melhor, o nosso conhecimento, por pequenino que seja, mas que possamos ensinar a palavra de Deus, mostrar o caminho, mostrar a verdade. Dê forças a cada pessoa que se levantou. Mostre a cada uma quem é a pessoa que ele deve, o que ela deve estudar. Que todos recebam nesse momento a tua paz. A paz que excede o entendimento humano, que purifica a vida e transforma o coração. Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu Que Deus abençoe cada um de nós.